Infarto é um medo presente na maioria das pessoas, principalmente homens, homens executivos, homens que vivem numa carga de estresse muito grande, homens que estão com excesso de peso. Mulheres também têm medo disso. Mas eu acho que o maior medo que envolve o infarto é o medo de morrer, porque uma grande parte das pessoas que infartam já morrem no primeiro episódio. E hoje em dia a gente vê pessoas cada vez mais jovens infartando. Então, mas o que é infarto? Né? Como é que a gente pode evitar? Existem algumas coisas que a gente possa fazer para evitar? Quais são os fatores de risco? Porque a partir do momento que você entende quais são os fatores de risco, você foge daqueles fatores de risco, você trata aqueles fatores de risco. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a palavra infarto quer dizer uma morte de um tecido. Infarto é a morte, né? Geralmente por falta de sangue, e como não tem sangue, não tem oxigênio para aquelas células respirarem. O infarto a gente liga muito ao coração, mas o infarto pode ser do intestino, o infarto pode ser cerebral. Então, não chegou sangue naquele tecido, existe o infarto. Mas a gente percebe que o que mais apavora e o que se torna mais popular é o infarto agudo do miocárdio. Por que miocárdio? Miocárdio é o músculo do coração, né? Mas o que é um infarto? Bora entender um pouquinho. Vou fazer um pequeno desenho aqui para vocês entenderem. Vou falar especificamente do coração, tá bom, gente? Tá aqui o coração. Coração, as pessoas pensam que é assim, né? Não, não é assim. Coração, ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. É um formato mais ou menos assim. Você que já comprou um coração de boi, mais ou menos, então é assim, é como se fosse uma mão fechada apontando para a esquerda. Geralmente da raiz do coração, aqui da base, saem algumas artérias chamadas de artérias coronárias. São artérias que irrigam o músculo do coração, que é o miocárdio, que é esse músculo aqui espesso e forte que bate a nossa vida inteira. Quando você tem, vamos ampliar essa artéria aqui, ó, vamos ampliar. Quando você tem uma artéria dessa aqui, imagine que isso aqui é a coronária. Quando você tem inflamação na parede dessa artéria, por vários e vários motivos, por um estilo de vida ruim, por excesso de açúcar no sangue, por estresse, por toxinas, por muitas coisas, o nosso colesterol, que é a molécula que nos ajuda a viver melhor, vem aqui e se deposita nessa parede dessa artéria, vai se depositando, né? E vai formando as placas de colesterol. Então, na verdade, ele não é o vilão, ele vem aqui para remendar essa parede dessa artéria. Só que aqui também se acumula plaquetas, se acumulam outras coisas. E um belo dia isso aqui pode rachar, trincar, ulcerar. E aí vira um trombo, um coágulo, e aqui acontece. O sangue não passa mais para cá. E aí você tem uma falta de circulação. Se essas células que estão aqui precisando de sangue, de oxigênio, morrem, né? Morrem, você tem um infarto agudo do miocárdio. Dayana, você explicou de uma forma muito simples. Porque eu não quero... Meu objetivo não é que você seja cientista. Eu estou explicando para você entender o processo, tá bom? Então, adianta você resolver isso aqui depois que acontece? Adianta, porque você quer viver mais, né? Então, o que é que a cardiologia normalmente faz? Ela vem aqui com um catéter, passa por isso aqui, e abre um estente. Um estente é como se fosse uma molinha, um tubinho que abre e o sangue volta a circular, mas a causa não foi resolvida. O que causou isso aqui continua causando no nosso corpo. Aí depois você vai ter outra artéria que vai obstruir. Então você vai ficar... O que é que a gente faz hoje em dia? Infartou, bota stent, infartou, bota stent. É a velha medicina de tapa-buraco. Stent é ruim? Não, pelo contrário. Quero muito, se um dia que Deus me livre de infartar, quero muito ter alguém que coloque um stent em mim. Mas eu prefiro evitar que isso aconteça, se for possível. Mas quem corre mais risco de infarto? Pessoas obesas, pessoas diabéticas, fumantes? Sim, todas essas pessoas correm risco de infartar, né? Normalmente são as pessoas que mais infartam. Mas hoje a gente vai falar de outros grupos de risco de infarto, né? Então, principalmente alguns que você precisa ficar ligado, tá certo? Principalmente alguns. Por que você quer falar sobre isso? Gente, apesar de todos os esforços que a medicina vem empregando ao longo dos anos, a tecnologia, a ciência, a doença cardiovascular, né, é a que mais mata hoje na atualidade. Inclusive, os cardiologistas também morrem mais de coração do que de outras doenças. Então, se a coisa tivesse certo, a gente não estaria morrendo tanto do coração, concorda comigo? 40% dos pacientes infartados, que têm infarto, morrem no primeiro episódio. Ou seja, não dá nem chance de você ter um segundo episódio. Agora, quais são os fatores de risco dessa doença cardiovascular?
Quando a gente fala de infarto, a gente não fala só de infarto. Doença cardiovascular envolve AVC, trombose nas pernas. O primeiro fator de risco para você infartar, sem sombra de dúvidas, é você não está inscrito nesse canal. Então desce nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa o teu like. Se você não gostar desse vídeo, deixa o dislike também. Isso é muito importante para eu saber se o conteúdo que eu estou mostrando para vocês está sendo legal ou não tá, tá bom? Então, bora lá. E manda esse vídeo para todo mundo, para todos os grupos de WhatsApp, porque senão quem vai infartar sou eu, tá bom, gente? Então, bora lá. Primeiro fator de risco, depois desse, claro, é a obesidade. Você já sabe que todo obeso está inflamado. Não é só o obeso não, é o sobrepeso. Teve barriguinha, você está inflamado. Então, quando você está inflamado, sua pele está inflamada, suas artérias estão inflamadas, suas articulações estão inflamadas, então é só questão de tempo. Segundo fator de risco é diabetes. Diabetes deixa o teu sangue açucarado, glicado, tuas proteínas da parede, da artéria do coração vão ficar caramelizadas. Isso aumenta o risco de infarto. Tabagismo, ou seja, fumar, é um risco altíssimo. Não só para o coração, mas para as pernas e para a impotência também. Gente, eu tô com uma voz fraca porque eu andei fazendo muita live, muito vídeo, tá bom? Aí tá meio rouca, tá certo? Uso de anticoncepcional. O anticoncepcional ele torna o sangue mais viscoso, mais grosso e ele entope mais facilmente as artérias. Sedentarismo, você não se exercitar, viver sentado no sofá, assistindo Netflix. Trombofilia, o que é trombofilia, Dayan? É uma tendência genética ou adquirida de você ter um sangue mais coagulável, que coagula mais facilmente. Como algumas doenças, como síndrome do anticorpo antifosfolípide, como a deficiência de proteína C, deficiência de proteína S. São doenças genéticas, tá certo? Isso acontece muito com pessoas que tem muita gente que infarta na família jovem. Excesso de estrogênio, você ter níveis baixos de EPA e DHA, né? Você ter uma carga muito elevada de estresse. O meu avô, por exemplo, ele infartou depois de se aposentar. Mas por que, Dayan? Se aposentou e começou a construir uma casa. E essa casa ele se endividou bastante. E o meu avô não era um cabra safado, de ficar devendo em todo lugar. Então ele se estressava muito, com medo de não pagar as contas. Pagou, graças a Deus, deu tudo certinho, mas terminou infartando e morrendo nessa época. Então acontece muito. Homens que estão em empresas, cuidando de negócios, é muito comum isso. O estresse, a preocupação. Ácido úrico elevado é mais um fator de risco. Excesso de triglicerídeos, esse sim, é um tipo de gordura ruim no sangue. A resistência insulínica, esse é um dos principais fatores de risco, não só para infarto, mas para todas as doenças, de câncer até diabetes. A resistência insulínica é quando você está comendo muito açúcar, muito carboidrato, e você precisa produzir muita insulina para colocar esse açúcar para dentro da célula. Então, e as suas células começam a não reagir mais à insulina. Então, como é que você percebe isso? Nível de açúcar elevado no sangue e insulina muito alta. Né? Então, nem sempre você tem diabetes ainda, mas você já tem uma resistência insulínica. Você quer mais fator de risco? Testosterona livre baixa. Testosterona é um hormônio muito mais cardiológico do que sexual. Nós temos muitos receptores de testosterona na célula cardíaca. Você que está ali mais velho, 55 anos, está cansando para subir escada, provavelmente teu coração está precisando de testosterona. Excesso de fibrinogênio, que ajuda na coagulação. Excesso de homocisteína. Pressão alta. Vitamina K baixa. O LDL oxidado alto. Deficiência de vitamina D. Você pensa que vitamina D é só para os ossos? Não. Deficiência de óxido nítrico, que é uma molécula que ajuda a dilatar os vasos. HDL baixo. HDL é o nosso colesterol conhecido como colesterol bom. E como eu já falei para vocês, excesso de insulina. Então o que a gente precisa? Daí, ok, eu entendi, me encaixei em vários fatores desses, mas o que é que eu tenho que fazer? Você vai precisar aprender a fazer mais com menos. Fazer mais com mais é fácil. Agora, fazer mais tendo menos o que, Dayan? Tendo menos saúde, tendo menos dinheiro, tendo menos condições sociais. E vocês sabem, quem me acompanha aqui, que eu não costumo falar muito para as pessoas que têm muitas condições financeiras. Para as pessoas que têm condições de frequentar os melhores médicos. Não. Eu defendo uma medicina que atinge a população mais pobre.
Por isso que eu defendo a medicina integrativa. A medicina integrativa é quando você não vê a pessoa só como um órgão. Que essa, essa é a medicina que eu chamo de medicina Frankenstein. Minha voz está fraca, né, gente? Medicina Frankenstein. Que é aquela medicina que trata os pedaços da pessoa. Ah, você chegou com problema no coração? Cateterismo e tchau. Peraí. Quer dizer que o estresse do cara, os problemas pessoais, ninguém vai se importar? Vai deixar para um dia que ele se tocar de ir para um psicólogo? Você tá com o estômago corroendo, aí você trata o estômago, dá um omeprazol, sim, mas e aí? O que foi que causou essa úlcera? Foi a alimentação que causou isso? Ou foi um problema que ele botou na cabeça, um chifre que ele levou? A grande diferença entre um médico que faz uma medicina integrativa, que vê todos os setores, espiritual, alimentar, físico, hormonal, a grande diferença é que o médico da medicina integrativa, ele deveria, pelo menos, fazer mais, de uma forma mais simples. São coisas simples, são pequenas atitudes que fazem você mudar. É um conselho, é um direcionamento, é uma alimentação, é um suplemento, é uma vitamina, um hormônio e não a prescrição de 10, 12 remédios de farmácia. Só que a gente está vendo hoje que existem médicos que se propõem a fazer uma medicina integrativa e estão fazendo a mesma coisa que os outros. Se vendendo para a indústria do suplemento, se vendendo para a indústria das injeções. Vocês que me acompanham aqui sabem que na nossa empresa nós produzimos suplemento. Mas a gente explica sempre para vocês. Você pode comprar o suplemento para turbinar o teu resultado? Pode. Mas você pode ver sem ele também, né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não precisa estar induzindo o seguidor, o paciente, que só pode ser daquele jeito. E o que a gente vê hoje são médicos que dizem que tem 10, 20, 15 anos de experiência, mas na verdade eles estão repetindo a mesma coisa que eles aprenderam no primeiro ano. Então você só tem um ano de experiência, está repetindo durante 20 aquele ano. Uma experiência de 20 anos onde não tem crescimento, onde não tem aprendizado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quiser se livrar de infarto, a primeira, não é negócio de se invastatina, não é se preocupar com colesterol, é ser feliz. E a felicidade, meus amigos, ela não está no aqui e agora, né? As pessoas vivem numa ansiedade de ser feliz todo dia, essa vida de Instagram. Não. A felicidade, ninguém fica feliz todo dia, 24 horas por dia, 365 dias no ano, não. Você tem que apreciar teu dia a dia, estar atento aos momentos. Eu estou aqui sentindo plenitude de estar aqui com vocês, no meu sítio, ouvindo o barulho das galinhas. Pode ser que amanhã eu não sinta isso, eu esteja em São Paulo. Enfim, vamos procurar ser feliz, mas se você não está vivendo aquele momento, se você vive mexendo num celular, você não está passando pela vida de verdade, né? E é importante que a gente comece a tomar decisões certas, porque são as decisões que fazem a gente infartar ou não. A decisão de casar com aquela mulher que é chata ou não. A decisão de pegar aquele emprego estressante ou não. A decisão se você vai ser feliz ou se você vai ser uma pessoa cheia de conflitos. São decisões que a gente toma na vida. Então o resultado da nossa vida vem através das nossas decisões. Quando você for tomar uma decisão, primeira coisa, se encha de informações. A informação, ela te liberta. Não toma uma decisão sem se informar. Então, eu quero fazer um programa de emagrecimento do Dr. Dayan. Então se informe, assista as lives, veja tudo que eu estou falando para não entrar no programa sem saber o que é o programa. E quando você for tomar uma decisão séria na sua vida, esteja bem emocionalmente. As pessoas tomam decisões no estado emocional merda. Pessoas estão se separando quando pegam o marido numa traição, a esposa, ou então quando estão vivendo um fracasso financeiro. Ou seja, você está emocionalmente abalado, talvez não fosse o momento para tomar aquela decisão. Pessoas saem das empresas, pedem demissão, quando estão com raiva, quando tem um atrito com o chefe, talvez não fosse o momento ideal. Pessoas decidem fazer um determinado trabalho na vida baseados no medo, na ansiedade. Você quer tomar uma decisão na sua vida? Passe 3 meses no estado emocional lindo. Aí tome sua decisão, para não ter risco de ter problema. Mas você não precisa tomar grandes decisões, não. Pequenas decisões, com pequenas ações, num sistema complexo como o nosso, vai levar você a mudanças de proporções gigantescas. É uma decisão pequena como entrar na academia hoje. Você vai colher esse resultado daqui a 10 anos. Claro, você já colhe daqui a 3 meses. É a decisão de fazer parte de um programa digital de emagrecimento, é a decisão de fazer um curso de inglês, é a decisão
de começar a suplementar a vitamina D. São pequenas decisões que fazem você ter grandes mudanças no futuro. Um dia eu tomei decisões que hoje estão fazendo com que eu colha esse resultado. Então, e você precisa entender que a nossa vida, ela é cheia de incerteza. Mesmo tomando decisões maravilhosas, desafiadoras, incríveis, trabalhando, sendo honesto, tudo pode dar errado. Porque tudo não é do jeito que você quer, mas do jeito que o homem quer. Talvez ele tenha planos com você que não são parecidos com os teus planos. E talvez os teus planos não sejam para acontecer agora. Mas daí por que você está falando isso? Porque às vezes a pessoa se angustia porque as coisas não estão acontecendo na vida. Se angustia, se estressa, então quer uma coisa de um jeito, mas a coisa não acontece e você infarta por isso. Quando você vive com esse sentimento de eu quero que tudo seja certo, você se fode. E precisamos entender que o nosso corpo ele tem a habilidade de queimar gordura e queimar carboidrato. Gordura são as gorduras das carnes, gorduras da banha de porco, do óleo de coco, gordura das oleaginosas, mas ele também queima carboidrato. Mas se você só dá carboidrato, pão, bolo, biscoito, açúcar, farinha, arroz para o teu corpo, o seu corpo desaprende a queimar a gordura que está no teu bucho, que está na tua papada, nos teus braços, na tua bunda. E essa gordura é o melhor combustível para o teu corpo. Não só para o teu corpo, mas para o teu cérebro, para concentração, para foco. Eu fico indignado com a nossa medicina que a gente vem lidando. Só para vocês terem uma ideia, todas as vezes que os médicos entraram em greve, todas as vezes que houve greve de médico nos Estados Unidos e no Canadá, a mortalidade caiu. Ou seja, pessoas passaram a morrer mais. Gente, nós temos 156 artigos sobre greve de médico, mostrando que quando os médicos deixaram de trabalhar, as pessoas viveram mais. O que é que está acontecendo, hein? Os médicos são pessoas más? Ou seria o tipo de medicina praticada? A gente precisa rever tudo isso. Como é que eu trato diabetes? Eu estou aqui questionando tudo isso com vocês, me perdoem pelo vídeo longo. Como é que eu trato? Eu quero te fazer acordar, te fazer entender que talvez o que você esteja fazendo está errado. Eu quero te fazer pensar fora da caixa. Como é que eu vou tratar diabetes, você que é diabético, está me vendo aqui agora? Baixando o açúcar do meu sangue, mas jogando esse açúcar para dentro da célula, que é o mais nobre. O sangue é apenas uma via, é um veículo que serve comida para a célula. Como é que eu vou encher minha célula de açúcar? Se o ideal seria não colocar esse monte de açúcar no sangue. Meus amigos, há muito tempo nós estamos tratando o exame e não o paciente. Eu via muito isso na cirurgia vascular. O paciente tem um tumor, aí você opera o tumor, mas não imagina que aquele tumor, aquela cirurgia pode matar o paciente. Às vezes é melhor não fazer nada. Aquela varize que a paciente tem, que ela não sente dor, que ela não se incomoda, que não tem nada. Por que você vai operar? Aí a paciente vai e morre na cirurgia de varize, e aí? Então, a gente está tratando o exame, mas o melhor jeito de tratar uma doença é evitar que ela aconteça. Esse sim é a prevenção ideal. Então, evitar o câncer de mama, muito mais do que fazer mamografia, é evitar emoções tóxicas, é evitar uma alimentação ruim, é evitar os seus níveis elevados de estrogênio em vez de progesterona. Quem passa remédio ou vitamina, ou mineral, ou hormônio, muitas vezes tem que entender que a gente tem que passar tudo isso para quem está normal. Agora eu pergunto a você aqui agora, quantas vezes você foi no médico, chegou lá e ele disse, seus exames estão normais, estão perfeitos? Ok. E ele disse, não, estão perfeitos, mas eu quero te dar aqui um conjunto de suplementos, vitaminas, minerais, para que você fique melhor do que o que você está. É um sonho, né, gente? Aí ficam proibindo as pessoas de comerem gordura, porque gordura cria colesterol. Colesterol não é vilão. Lipídio é qualquer coisa que não é dissolvida em água. Azeite de oliva é um lipídio. Né? Lipídio. Lipídio pode ser gordura, mas lipídio também pode ser um lipóide. Lipídio pode ser um esteroide. Só que as pessoas não estudam mais bioquímica. Colesterol é um lipídio. Colesterol é um lipídio, mas é um álcool. É o esteroide. Tá bom? Então a gente tem que entender que as pessoas
não podem demonizar uma coisa, não pode demonizar colesterol, não pode demonizar gordura saturada, não pode demonizar o sol. Mas a gente tem que estudar e entender que a saúde está englobando tudo. Que a saúde, inclusive, engloba a espiritualidade. Estar cheio de Deus, estar cheio de servir, se conectar ao próximo, isso reduz os níveis de infarto. Então, não adianta só você saber dos fatores de risco que eu trouxe para cá. Mas eu quero hoje que você comece a pensar de uma forma diferente. E quero que a ficha caia se você estava em algum desses fatores de risco, para você começar a sair, tá bom? Quero que você escreva aqui nos comentários se você se enquadrou em algum fator de risco que eu falei aqui hoje. Escreve aqui. E um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!